Pode Elas no Comando! Segunda temporada e está imperdível, maravilhosa, né, Cida Frauzino? Está maravilhosa, convidados maravilhosos, perfeitos, falando aí sobre toda a trajetória de vida profissional, amorosa. E antes de começar, não esqueçam compartilhar, curta, comenta, o nosso Pode Elas no Comando está aí para vocês. Demais! Já se inscreveu no nosso canal? Eu quero ver você se inscrever. Agora, não é depois não. Agora. Se inscreva no nosso canal. E hoje, mais um episódio incrível, imperdível. Estou com uma mulher maravilhosa. Sim. Ela é mãe, empreendedora, gestora, ela tem uma agência, ela é palestrante e ela é mentora comportamental. Eu estou falando de Alaine Soares. Uau, obrigada pela apresentação. Muito obrigada por ter Amei. aceito o convite. Maravilhosas. Uma honra estar aqui com vocês, poder falar para mulheres aí empreendedoras da nossa missão, do nosso propósito. Sim. Muito obrigada pela sua presença, é uma grata satisfação. Demais. E Por hoje... tentar, assim, eu sei que o seu tempo é bem corrido, né? Você foi mãe de 3 filhos, gente, lindos, uma de 5 meses. 5 meses. 5 mesinhos, Violeta. gente. Olha, nossa, que nome lindo. Gracinha. Violeta, 5 meses. Então, Alaine, eu queria saber do começo. Vamos começar do começo. Como surgiu a Alaine no mercado empreendedor? E eu vou te contar. Uma das maiores palestrantes de Brasília e, por que não, do Brasil. Uau, obrigada. Eu digo que eu sou empreendedora desde sempre, né? Tava comentando aqui com vocês um pouquinho antes de iniciar. Os meus pais são empreendedores, comerciantes. Então, eu cresci vendo o exemplo do meu pai, da minha mãe. Minha mãe sempre dentro da loja, vendendo. Meu pai foi o pioneiro aqui no Gama. O Gama é uma cidade satélite aqui de Brasília. Sim. Estou falando porque o Brasil inteiro vai ver esse podcast. Então, estamos explicando aqui porque São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados vão estar com a gente. Então, aqui no Gama, cidade satélite de Brasília. Fica mais ou menos 1 hora da capital. E o meu pai foi um dos pioneiros a abrir loja de sapato aqui. Então, ele abriu, assim, bem... Quando estava começando mesmo a cidade, minha mãe era professora do Goiás, conheceu ele no negócio, meu pai tinha bar, tinha a loja de sapato, ela começou a ir para a loja também com ele, até que ela resolveu sair do serviço público para ficar com meu pai na loja, e ela conta que me levava dentro de uma banheira, porque não tinha carrinho. Meu Deus. Me levava numa banheira. Mãe dando o seu jeito, sempre. Para poder trabalhar. E eu cresci ali, né? Eu cresci no comércio, porque não tinha essa opção de deixar a criança para trabalhar. Levava junto. Então, ali, dobrando roupa, pequenininha, com 6, 7 anos, dobrava as roupas, colocava sapato, guardava na caixa, via minha mãe vendendo. Aí você já, Já foi pegando a veia empreendedora. A veia empreendedora, até que eu comecei a vender com 9 anos de idade. Minha mãe falou, ela é comunicativa, ela tem o sangue, vou trazer ela mais vezes. Caramba. Então, eu lembro de alguns episódios, assim, eu lembro um episódio de uma menininha chegar e falar, mãe, eu quero a roupa dela. E aí a mãe comprou a blusa que eu tava, a calça que eu tava e o sapato que eu estava. Então, eu sempre... Virou garota propaganda. Garota propaganda. Desde pequena, eu já tinha, assim, essa alma de vendas. Minha mãe deixou muito esse legado para mim. Então, eu digo que eu já nasci empreendedora. Que bacana, Gente, Alaine. o universo já te trouxe assim, Deus já... Tudo é muito maravilhoso, né? As coisas que Deus faz e você sempre teve essa... E o seu início, gente, o início da Alaine sempre foi muito bonito. E aí ela conheceu uma pessoa que tem essa mesma pegada que você. É verdade. Quem incentivou? Você incentivou ele ou ele te incentivou? O Vinícius, ela tá falando do Vinícius Soares, que é o meu marido, que trabalha, meu sócio, trabalhamos juntos, sócios na vida e nos negócios. O Vinícius, ele viu o pai dele sempre foi assim do comércio também, mas a família dele tinha a mente mais fechada que a minha, porque a avó era bancária, então veio do Ceará para poder tentar a vida aqui. E aí foi para o banco, então ela tinha muito essa questão da estabilidade, que a gente vê muito, né? As pessoas falam, você tem que ter a sua estabilidade. E ele veio de uma família mais humilde, assim, que a minha.
dividia uma cama de empregada, um quarto de empregada, uma cama de solteiro com a mãe, eles dormiam juntos na cama de solteiro. E ele conta que não tinha opção, ele tinha que estudar. Então, ele foi servidor público, estudou, e o serviço público abriu a porta para a gente empreender juntos. Olha. Então, ele começou a dar aula em cursinho, ele passou em mais de 10 concursos nessa jornada para estudar para concurso. Bacana. E aí ele começou a dar aula em cursinho. Né? Lugar dos concursos. Um professor deu oportunidade para ele ser professor, ele ainda não tinha nem sido chamado mesmo, já tinha passado, mas não tinha sido chamado. Um professor aqui do Gama deu oportunidade para ele começar a ser monitor de concursos. E nisso a gente já namorava, porque a gente se conheceu aos 13 anos de idade. Anos. Caramba, que Primeiro legal. amor. 13 anos de idade, e aí, então, foi toda a jornada, toda a construção juntos. E aí ele começou a dar aula em cursinho, começou a se apaixonar por esse mundo do empreendedorismo e começou a pensar em um dia ter o seu próprio curso para concurso público. Mas aí, enquanto ele estava dando aula, ele percebeu que não era a falta de conteúdo que fazia as pessoas não serem aprovadas, mas muitas vezes a falta de saber estudar, a falta de um método. Olha. E aí ele começou a pensar, eu preciso ajudar esses alunos a estudarem, porque em um ano ele já tinha passado em mais de 10, e ele via gente que estava estudando há 5, 6, 7 ou há mais tempo e não conseguia aprovação. E aí, nessa época, a gente estava pensando em casar, porque já tínhamos bastante tempo juntos. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha mais ou menos uns 21 anos, por aí. E aí, ele estava pensando em fazer algo além do que ele fazia. Ele já tinha sido chamado nessa época, ele já estava no STJ, e aí, que é o Superior Tribunal de Justiça, né? E ele estava lá e ele estava pensando em ter mais alguma coisa já no empreendedorismo. E nisso, eu estava estudando para concurso, já tinha sido aprovada em alguns, estava aguardando também ser nomeada, mas sempre ajudando os meus pais, sempre junto, paralelo com o empreendedorismo. Sim. E nisso, ele falou que tinha uma vontade de abrir um curso, e a gente sentiu um propósito de Deus mesmo, Deus falando para a gente que era hora de ter o nosso negócio. A gente recebeu assim uma palavra, nós nos apegamos muito a Deus, aquilo, sentir Sim, paz, né? Eu sempre sim. falo, você tem que sentir paz. Será que é o momento de você ir, de você fazer aquilo? E Então, sempre juntos, todas as decisões tomava junto. Mesmo com medo, se você sentir paz, vai. Mesmo se aquilo não é o seu habitat, é ali que você se sente confortável, porque na maioria das vezes o empreendedorismo não vai te dar conforto. Sim, verdade. Você não vai sentir conforto. Pelo contrário, a gente fala que você tem que dar um passo maior que a perna. Trabalhar mais. Olha. Receber menos. E dar o passo que... colocar mesmo ali que Deus vai dar o chão, né? Muitas vezes você vai ter que dar um passo maior que a perna mesmo para poder viver o extraordinário que poucas pessoas vivem. É sair da zona de Sair conforto. da zona de conforto. Dar o passo que Deus dá o chão. E foi isso que aconteceu com a gente. Demos o passo, abrimos o nosso negócio na parte de concursos públicos, que foi como as pessoas nos procuravam, ensinando as pessoas a passarem. E a gente criou um método para isso. E esse método... Para passar em concurso público. Para passar em concurso público. E aí, ele era meio que o marketing, ele captava os alunos ali, porque ele era professor de cursinho, me passava a lista e eu era o comercial. Olha. E eu já tinha essa questão de vender, essa comunicação, eu gostava, mas eu nunca tinha trabalhado assim com vendas no digital, vendas online, vendas pelo telefone, era mais a parte de venda presencialmente, olho a olho. Sim, então, até pela vivência com a sua mãe, não é isso? Sim, é diferente, né? Quando o cliente vem até você e quando você tem que encantar o cliente, mesmo sem ele te conhecer, sem ele estar te vendo. E aí eu fui aprender essas estratégias para poder começar ali a vender. E nisso a gente foi estudar marketing digital e alcançamos que era muito novo também, muito novo, né? Tudo muito novo. A gente começou a empresa em 2014, por aí, né? E aí em 2000 e
2017, a gente já foi totalmente para o digital. Em 2019, nós nos tornamos os maiores do Brasil na parte de coach para concurso, consultoria para concursos públicos, com mais de 28 mil alunos ativos na nossa plataforma. Nossa, que Gente, lindo! que lindo! E a Alaine, gente, ficava nos bastidores. Quando ela tá Sim. voltando aqui, o marido captava, ela ficava ali Ela no, fazia todo aquele nas marketing. vendas. E o que eu gostaria de saber, quem foi que te descobriu, vamos dizer assim, não, você é boa demais para estar nos bastidores. Quem te trouxe para os holofotes? As mulheres. Tá vendo, mulheres? Mulheres de Somos, sucesso, hein? Poderosas. As mulheres, porque eu sempre estava ali na recepção do curso, eu sempre estava ali atendendo, e elas perguntavam, você não faz um curso? Você não ajuda mulheres? E assim, meio que sem aquela vontade mesmo, ali de forma natural, eu ia ajudando, porque isso já fazia parte de mim, conversar, orientar. E eu sempre fui muito estudiosa, então fui para a Califórnia estudar PNL com o maior especialista em alta performance, que é o Tony Robbins. Lá na Califórnia aprendi muita técnica, muita ferramenta, mas a princípio eu achava que era para mim, não achava que era para outros. Só que tudo que o Vini aplicava, eu sabia, tudo que toda a nossa metodologia tinha um dedinho meu ali também, mesmo que nos bastidores. Então, com isso, eu percebi esse propósito de ajudar mulheres. Eu ia ajudando de forma natural. E elas sempre queriam estar ali na recepção, sempre queriam Conversando me procurar, com você. sempre queriam conversar comigo no telefone para me pedir orientação. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes a mulher não era aprovada no concurso, não era só por conta da metodologia ou pelo estudo, mas pela parte emocional. Gente. Então, eu comecei a atuar, ajudar mulheres a controlar melhor a sua parte emocional, descobrindo a sua verdadeira identidade, o seu propósito. Então, mesmo como empresária, eu vi a necessidade de ajudar mulheres nessa parte emocional. Então, você mesma já sabia desse seu potencial também. Você já acreditava em si mesma. Não precisou alguém trabalhar em você. Não, você já sentia, tinha essa pegada. Eu já fazia isso, mas eu não via isso como um negócio ou como algo que eu fosse atuar, porque eu tinha minha empresa, eu fazia isso de coração mesmo, porque eu queria ajudar e eu queria transbordar. Eu gosto de falar que ou você é rio ou você é represa. Rio é quando represa é quando você percebe assim, eu vou ensinar para quê? Vai me copiar. Né? A represa fala assim, a pessoa vai me copiar, vai fazer igual eu, depois vai virar as costas para mim. Para que eu vou ficar treinando gente, né? Tem muitas pessoas no empreendedorismo. Eu vou treinar, depois vai pegar na internet. Vai pegar o meu lugar, pega tudo que eu sei e vai vender. Sim. Não, e vai falar mal de mim, então não vou ensinar ninguém. Tem gente que é assim. Aí essa pessoa, ela é represa. E tem a pessoa que ela é rio, que ela transborda, independente se vão falar mal, independente se aquilo vai voltar ou não para ela transborda. Deixa porque ela fluir. sabe do propósito dela. Então, eu entendi que eu era rio. Independente de questão financeira, porque o dinheiro é só uma ferramenta, ele vem. No nosso primeiro ano de empresa, a gente já tinha faturado mais de 7 dígitos. Então, a gente percebeu que o dinheiro, ele é só uma ferramenta. Ou uma consequência também. Uma consequência, se você está fazendo, se você tem estratégia certa, claro que não é só trabalhar não resolve, você precisa de estratégia, de conhecimento. E a gente sempre investiu. Eu acho que um diferencial meu e do meu marido foi que a gente nunca teve medo de investir em curso, mentoria, mastermind, curso internacional, nacional. Esse curso mesmo que eu falei que eu fiz, o primeiro com o Tony, foi em 2016, a gente tinha um ano de empresa. E eu não tinha um cartão de crédito com limite tão alto, e vocês sabem que em dólar não divide, não tem esse negócio no Brasil, vamos parcelar em 12 vezes. Eu peguei pela fé mesmo um cartão com a minha tia, e eu falei, em 30 dias eu te pago, só que era em dólar, e tinha passagem, hospedagem e tudo. Eita! Alimentação. E aí, convertendo, né? Ia ser um valor bem alto, bem expressivo para a minha realidade na época, que estava começando o meu negócio, mas eu acreditava que ia dar certo, eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo, eu sentia no meu coração que era aquilo, que ia dar certo. E uma porta, ela abre outra, e pessoas são chave. Então, se você estiver no ambiente certo, as coisas vão acontecer, e com as pessoas certas também. Pessoas são chave. Verdade. Alaine, verdade. Você ensina muito, eu acho muito lindo as mulheres se posicionarem.
Mas não é só, gente, ela não ensina só a se posicionar na vida profissional, porque igual você falou, antes de você ir, antes de você empreender, você precisa acreditar em si. E hoje acontece muito das mulheres não acreditarem no seu potencial. Me ensina um pouquinho pra gente como é que é se posicionar hoje a mulher. Olha, existem muitas estratégias, né, de posicionamento, tanto de forma online quanto de forma offline, mas o principal é você entender quem eu quero ser, quem eu nasci para ser. Hoje, eu estou sendo essa mulher que Deus me criou para ser? Então, eu nasci para ser comunicativa, para ser disciplinada, e é essa mulher que você tem que se perseguir. Não adianta ter todas as estratégias de posicionamento se você não enxerga, não tem essa visão clara de quem você precisa se tornar. Se você mesma não acredita, né? Esse foi um verdadeiro destravar, né? A imagem, se visualizar mesmo, qual é essa imagem que eu vou me tornar? Depois tem várias estratégias de posicionamento. Posicionamento estratégico no sentido de como essa mulher quer ser vista, como ela quer ser percebida pelas pessoas, né? Aí tem o valor de mercado também. Será que ela é uma mulher cara? Ela é uma mulher barata? Como que as pessoas percebem essa mulher? Mercado. É o valor agregado de mercado, né? E às vezes a pessoa nem sabe o quanto que ela é valiosa. Exatamente. E quanto que a pessoa estaria disposta para pagar em um serviço ou um produto? Porque pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram produtos, elas compram de pessoas. Isso é verdade. Então, a primeira conexão sempre é com alguém. Sempre tem que ter ali uma persona, mesmo que seja um produto, tem algo por trás. A gente pode perceber isso até em grandes marcas, a Magalu. Magalu, eles criaram ali a Lu, do Magalu, para poder personificar mais ainda. Isso é um posicionamento estratégico. Porque venda é relacionamento. Você não faz nenhuma venda se você não tiver um relacionamento. Então, posicionamento, ele entra em todos esses pilares. É você saber trabalhar o inconsciente das pessoas. Então, das imagens que eu associo é a coroa, a Mulher de Sucesso, que é o meu evento, a minha imersão que eu faço. Nós já alcançamos mais de 10 mil mulheres com esse movimento. Nossa, uau! Ela tem essa frase, viu, na palestra, porque eu já fui. Lindas, poderosas e milionárias. É o meu recebo. Eu recebo. É o meu movimento para mulheres. Esse movimento começou em 2021. Em 2022 já era o maior de Brasília. Nós já fizemos evento para 1.000, 1.500, 2.000 mulheres. Você foi no centro de convenções? Eu fui no centro de convenções e eu vou te falar, quando eu cheguei, que eu vi aquele tanto de mulher... É incrível. Eu achei incrível. Eu achei incrível, formidável. É muita mulher. É muita mulher, é um evento lindo, é um evento que tem propósito, é um evento que tem conteúdo, é um evento que tem network, conexão, né? E nasceu mesmo assim de tudo que eu já fazia. Foi uma consequência mesmo esse movimento de mulheres de sucesso. Então eu vejo que se a gente tá no caminho certo, as coisas elas vão fluir. Elas acontecem. Gente, eu estou aqui com a palestrante, mentora, empreendedora, mãe, Alaine Soares. E você já sabe, já se inscreveu no nosso canal? Ainda tá tempo. Eu falei para se inscrever no começo. Não se inscreveu, se inscreva agora. Ativa sininho, certo? Alaine, então você saiu dos bastidores, você percebeu a procura das mulheres por essa questão emocional, foi palestrar. E para palestrar, você procurou cursos? Como foi montar isso? Porque uma coisa é sair do papel dos bastidores, uma coisa é estar ali, diante de milhares de mulheres que precisam de respostas ali, para aquele momento. Como foi montar a palestra? Você se preparou? Você procurou mentoria? Você procurou coaching? Legal, excelente pergunta, arrasou. Obrigada. Como eu já estava inserida e a gente tem a agência de marketing, a gente trabalha com isso, eu só não aplicava para minha vida, mas eu já sabia fazer, já tinha a parte técnica, vamos dizer assim. Sim, já ajudava outras pessoas. Já ajudava muitas pessoas a fazer isso. Então, eu comecei a aplicar na minha vida, né? E muito do incentivo do meu marido também, o Vinícius sempre fala, amor, as mulheres
falam que você transformou a vida delas e você nasceu para isso, você tem que fazer. Eu recebia muito depoimento de mulheres e eu só comecei, né? Em questão de curso, mentoria, não teve uma coisa em si, porque eu já fazia muito, eu sempre estudei muito, eu sempre fiz muita coisa, eu sempre participei de muita coisa. Então, não teve um em si, porque eu fiz vários, mas não com esse objetivo de falar, porque foi uma coisa que foi acontecendo. E eu vejo que a gente muitas vezes não está disposta a construir. Não é da noite para o dia. Tudo que é incrível dá trabalho e você tem que estar disposta a construir. Então, essa Alaine não foi de uma hora para outra. Veio de tudo que eu fui construindo e abrindo mão para poder me tornar essa mulher. Né? E não aceitando certas coisas. Não, isso não faz parte de mim. Eu não sou essa mulher tímida, eu não sou essa... Eu quero ser assim, então eu vou me tornar essa mulher. Então você ia trabalhando a sua mente trabalhando e me permitindo construir essa mulher. Você teve apoio dos amigos? Porque do maridão a gente sabe que teve. Sim, muito. E dos amigos? Na verdade, nós temos bem poucos amigos, assim. E quando você está numa jornada empreendedora, é natural você se afastar de muita gente, assim. Acaba que eu não tenho, assim, eu tive apoio de amigos, porque nessa época, principalmente, eu nem sei se a gente tinha amigos. O nosso ciclo de amizade estava muito pouco, porque a gente trabalhava muito, muito, muito. Eu e o Vinícius, a gente sempre foi focado, era assim, de domingo a domingo mesmo, a gente trabalhava, não tinha hora para sair, às vezes 1, 2 horas da empresa. Então, não tinha nem como, não tinha esse ciclo, assim, de amizade. São fases, são etapas. Por isso que eu falo da importância de construir. Apesar de ter alcançado milhares e milhares de pessoas no digital, a gente nunca vendeu falsas promessas. Porque tem muita gente aí falando, vem pro digital, você vai ganhar milhões, um piscar de olhos. E essa não foi a nossa realidade. A gente nunca acreditou nisso, a gente nunca acreditou em uma bala de prata, em algo que fosse mudar a vida do dia para a noite. A gente sempre acreditou em construção, em fazer, em ter foco, estudar muito, investir muito. Né? Porque se não investir, não volta. Né? As pessoas, elas querem ganhar dinheiro, mas elas comem os frutos, então entra um pouquinho que come, em vez delas reinvestirem, elas vão lá e gastam em uso pessoal. E tem até aquela frase, a sorte sempre me encontrou trabalhando. Sempre, ela sempre me encontrou trabalhando. Eu lembro, minha filha mais velha tem 7 anos, ela nasceu em 2018, eu com barrigão, 11 horas, meia-noite, no escritório, trabalhando. Eu falava, essa menina vai nascer aqui! A sua palestra, você estava grávida? Que eu fui. Eu palestrei todas as minhas gestações, eu trabalhei até 9 meses. Parou. Palestrando no Brasil inteiro, 9 meses. E fora também, viajava tudo, até o limite que podia, sempre trabalhando muito. Grávida, graças a Deus, sempre muito ativa e certa de que, assim como a minha mãe me levava numa banheira ali, meus filhos, minha filha, ela já é uma vendedora nata. Onde ela estiver, ela tá vendendo miçanga, ela é empreendedora, não sei se você viu. Então, principalmente, para a gente empreender hoje, 2 coisas que não podem existir. É pular as etapas necessárias e desculpas, não dar desculpas. Com certeza. Porque você, assim, grávida, você mesmo falou, minha filha já vai, você, sua mãe, de certa forma, ela já te levava, então hoje essa questão de desculpa, ela não combina com quem quer empreender. Não existe mimimi. E não é só para quem quer empreender, é para quem quer ter sucesso. Sim. Se você ficar dando desculpa, seja no seu corpo, né? Se você quer ter um corpo bonito, um corpo escultural, se você quer ter uma vida que você possa se orgulhar, uma mulher que você possa se orgulhar, você vai ter que deixar as crenças limitantes de lado, tudo aquilo que te falaram, todas as dores, e realmente perseguir aquilo, é fazer dar certo até dar certo. Até dar certo. E eu sempre tive isso dentro de mim. As dificuldades não vão me paralisar, nada que falarem não vão me paralisar. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, teve algo que me marcou muito. Tava aqui, e vim aqui no Gama sempre me faz me lembrar das minhas raízes. Aqui no Comper, né? Tem um Comper ali no setor central. Sim. E a minha mãe, até hoje, gosta muito de fazer compra lá. Eu já estou divulgando o mercado, mas... E minha mãe estava lá na porta do mercado comigo. E a gente entrou para fazer compra, tudo. De repente, ela desapareceu. O carrinho já estava cheio e ela desapareceu. Fiquei procurando ela em todo o mercado e não consegui achá-la.
E aí eu fui atrás, assim, na lateral do mercado e ela estava encostada no muro chorando muito. Aí eu falei, mãe, o que aconteceu? E aí ela falou assim, eu nunca imaginei que vocês iam passar por isso. Eu fiquei preocupada, isso o quê? O que está acontecendo? Ela falou assim, eu fui passar as compras e o cartão não passou, eu não tenho dinheiro para comprar. E eu cresci nesse lar de empreendedores e tudo, mas quando tinha 13 anos nessa época, meu pai ficou doente e ele não tinha plano de saúde. Ele não teve socorro imediato e ele ficou com várias sequelas, faltou oxigenação no cérebro e ele ficou internado vários meses em coma, completamente desacordado. E a minha mãe, eles trabalhavam juntos, eles eram comerciantes e minha mãe perdeu o chão. Então, para poder tentar salvar ele e colocar ele no hospital particular, como não tinha plano de saúde, ela começou a vender tudo que a gente tinha para poder pagar. E pegar empréstimos, muitos empréstimos, empréstimos atrás de empréstimos. Nós tínhamos fazenda, tínhamos gado, ela vendeu tudo, tudo. Carro, tudo que ela conseguiu vender para poder, a UTI era muito cara, a diária de uma UTI era ainda é muito caro, surreal, mas sempre foi muito caro, muito caro. E a gente chegou a não ter o que comer mesmo, assim, por conta... E aí eu vi ela chorando muito. E quando eu entrei no carro, né, sem as compras, e ela foi chorando até chegar em casa, eu fiquei com aquela cena guardada no meu coração, me marcou. E isso nunca me permitiu viver o bom. Essa cena, toda vez que eu me conecto com ela, eu me conecto com aquela menininha de 13 anos de idade que prometeu para a mãe, você nunca mais vai passar por isso. Você nunca mais. Naquele momento, eu me senti de mãos atadas. Eu não podia fazer nada para ajudá-la, porque eu não tinha dinheiro. Então, as pessoas, elas acham que dinheiro não traz felicidade, dinheiro muda vidas, dinheiro salva vidas. Porque se não fosse o dinheiro, meu pai não estaria vivo hoje. Verdade. Ele tem as sequelas, mas ele está vivo, porque a minha mãe fez acontecer. Trabalhou dia e noite, cuidando da casa, vendeu dos tudo filhos. que tinha e não tinha. Cuidando da casa, dos filhos muito jovens ainda, né? Porque eu e meus irmãos éramos adolescentes. Teve que ser forte, lidar com ser desenganado todos os dias, porque ela chegava no hospital e os médicos falavam de hoje não passa. O meu pai realmente foi um milagre. Ele ficou 2 meses completamente em estado vegetativo, sem esperança alguma. E quando chegou ali mais ou menos dos meus 20, 21 anos, eu já estava numa fase de começar a ter que decidir mesmo aquilo que eu queria. O rumo da sua vida. E eu me conectei com essa menina de 13 anos. E eu falei, eu quero uma vida extraordinária. Eu quero retribuir à minha mãe tudo que ela fez por mim, pelos meus irmãos. Eu quero oferecer para minha mãe e para o meu pai tudo que eles merecem, tudo que um dia eles perderam. Porque por muito tempo eu ficava pensando assim, por que Deus permitiu meu pai? Tem tanto homem ruim, tem tanto homem que trai a mulher, que bate. Meu pai era um homem incrível, por quê? Mas eu parei de me perguntar isso, que são as desculpas para a gente fazer as coisas acontecerem, que você falou, e comecei a falar, por que não eu essa pessoa? Que vai muda e transforma a vida da minha família, em vez de ficar lá. Eu acho que todo mundo tem uma história. Você foi um instrumento. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem uma história desafiadora. Se eu perguntar para vocês vão ter. Mas eu resolvi não ficar mais contando essa história triste na minha cabeça. Resolvi ressignificar ela para fazer dela um trampolim para mudar a vida da minha família. Então, eu falei, eu vou dar um plano de saúde para o meu pai. Ele não tem um plano de saúde, mas eu vou pagar um plano de saúde para o meu pai. E eu não tinha filhos na época, quando eu comecei a empreender, mas eu já pensava. Eu quero um dia minha filha chegar e falar assim, ai, mamãe, que castelo é aquele ali no filme? Eu quero aquele castelo. Você vai. Tudo que eu não tive, muito mais, eu quis proporcionar. E aí alguém falou assim, eu falo que guerreira não, vencedora, mulher de sucesso. Sim, E aí uma mulher me questionou assim, mas você não acha que antes de ser vencedora tem que ser guerreira? Boa. Todo mundo vai ter a fase da guerreira, ela me questionou. Sim. Aí eu falei assim, nem todo mundo, as minhas filhas não vão ser guerreiras. E a partir da sua geração. Eu até vi uma mulher falando eu não hoje. Vim de uma família guerreira rica, é a Xena. Mas uma família rica vai vir de mim. É isso aí.
É essa decisão. Você começou a sua herança. Eu comecei a minha herança, Isso. eu comecei a transformação junto com meu marido E da por nossa uma família. decisão interior Uma decisão e interior que você se viu capaz. de olhar para o passado e usar ele como um trampolim para ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Porque as pessoas falam assim, mas empreender é muito difícil. Um dia você tem dinheiro, outro Sim. dia você não tem dinheiro. E eu poderia usar o que aconteceu com meu pai e falar assim, nossa, é melhor ter minha estabilidade. Porque vai que fica doente. Mas eu decidi fazer a minha estabilidade. Usar o empreendedorismo de uma outra forma. Não ver aquilo como uma dor, mas entender que aquilo ali poderia ser a minha maior bênção. Então, existe aquela frase, o pior dia da sua vida pode se tornar o melhor dia da minha vida. E, de fato, isso aconteceu. Porque hoje eu olho para o meu pai, olho para minha mãe e eu falo, tudo valeu a pena. Tem uma que trend lindo. no Instagram que fala assim, se você pudesse voltar para aquela menina de 12 anos, o que você falaria para diria? ela? Você foi além, porque antes dessa trend acontecer, você já Você tinha já- falado para a menina de 12 anos o que ia acontecer. Verdade. Você vai conseguir. Alaine, e assim, seu público é de mulheres, o nome do Sim. evento é Mulheres de Sucesso. E o que você tem para dizer agora para aquela mulher que não tem recursos financeiros, veio de um lar totalmente desestruturado e acha que não tem talento nenhum, porque você mesma já tinha percebido em você um talento para conversar, para lidar com mulheres, e aquela mulher que tá tão sem sentido na vida que ela acha que não tem talento nenhum, o que você tem para dizer para ela? Não existe o melhor momento, não existe, eu não tenho condições financeiras. Isso é uma desculpa, uma muleta que a gente usa para ficar no mesmo lugar. O que muda, né, o significado que eu vou atribuir para a vida que eu quero? É aquilo que você mesmo decidiu. Então, se essa mulher que fala, eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro, ela fizer um bolo na casa dela e ela vender, ela já tem dinheiro. Sim. Então, o que muda é aquilo que ela faz, é a decisão. Sim. Então, às vezes a gente fica contando essa história, eu estou desempregada, mas o que muda esse título? Quem deu esse título para ela? Foi ela que atribuiu? Porque esse título pode mudar, sim. Eu mesma tenho várias alunas, vários mentorados que falam, não, eu não tenho dinheiro para investir em curso, não tenho dinheiro para mudar minha realidade, eu não tenho dinheiro para estudar. Eu falava assim, então, o que você pode fazer para mudar isso? Vamos focar nas possibilidades? Então, o que eu falo para essa mulher? Foca nas possibilidades, porque enquanto você focar nas dificuldades, vai ficar no mesmo lugar. Mas se você decidir olhar para você, para aquilo que Deus já colocou dentro de você, vai falar, eu posso mudar essa realidade, E todo mundo tem um talento, mudar essa Todo realidade. mundo é bom em algo. Talvez ela não vai enxergar que ela é boa em algo, mas a gente enxerga na caminhada, fazendo. Verdade. Olha, Ninguém verdade. olha no espelho e fala assim, nossa, eu sou comunicativa. Nossa, eu sou... Não, é na caminhada, é na jornada que a gente se descobre. Aí, o que eu gosto de fazer? Nossa, Alaine, não sei o que eu gosto de fazer. Não precisa saber. Propósito, habilidade, a gente desenvolve. É na jornada, né? Então, hoje eu tenho uma agência de marketing, tenho mais de 8 franquias, mas não foi assim. Eu precisei abrir uma porta lá atrás do concurso Foi público. construindo. E aí outras portas foram se abrindo, até que a gente chegou onde nós estamos hoje. Você tomou uma decisão que mudou completamente o rumo da sua vida. E Não da- só uma decisão, da família. são várias Várias. decisões Diariamente. Diariamente. Né? que você vai toma e que as coisas vão acontecendo. Né? Não é simplesmente uma decisão. Então, essa mulher ela tem que se colocar na caminhada, na jornada. Eu aceito, eu vou. Então, assim, eu já tive alunas, por exemplo, que falavam, não tenho dinheiro, começou a vender na porta da igreja sanduíche natural e foi indo, e hoje tem um negócio É bem dona, estruturado. é É empreendedora. empreendedora de sucesso, mas tudo começa com um sim. Eu não sei o como não importa. Faz. O como não importa, você vai conhecendo pessoas, se conectando com pessoas e você vai descobrindo como através de pessoas. Quem não sabe como, procura quem. Eu sempre falo isso. Gostei. Por isso a importância de ter mentores, de ter pessoas, de abrir portas através de pessoas. Pessoas têm a chave da porta que você precisa abrir. E quando Incrível. não entra no empreendedorismo, nesse quesito das pessoas que querem se aproveitar, tipo, ditos amigos, familiares distantes, quando é que a gente pode usar esse não?
Não entendi. É porque, assim, você falou muito do sim, Uhum. que a gente tem que tudo. Agora, no empreendedorismo, a gente precisa usar muito não também, de falar, não, eu não vou me caber neste local, este local não é bom, não vou empreender nisso. Aquele amigo que acha que vai te mandar mensagem, me ajuda, tal. Não, Pessoa que este não apoia, momento, né? Não é o momento certo. Com certeza a gente tem que saber também dizer não, porque nem tudo nos cabe, né? E dizer não para as coisas ruins é fácil. Agora, não de verdade é quando você tem que dizer para as coisas boas. Então, isso se chama foco. Foco é dizer não para as coisas boas. E eu vou muito daquilo que eu falei, que é a questão de sentir paz. Então, se sente paz, faça. Se não sente paz, não faça. Vai além de dizer não. É você estar bem, de consciência limpa com você mesmo. Já apareceu muitas oportunidades boas para gente, mas que não tinha a ver com os nossos princípios e valores. E por isso a gente disse não. Eram atrativas, a gente ia ganhar bastante dinheiro, mas a gente não sentia paz. E é como eu falei, o dinheiro, ele sempre vem. Então, quem está muito desesperado pelo dinheiro, vive correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre, ele foge. Verdade. É assim, então... dinheiro é energia. Então, você não pode fazer pelo dinheiro. Você tem que fazer por algo maior do que isso. Por algo que você acredita. Então, se você não sente paz, mesmo que aquilo vai te render muito dinheiro, tem que aprender a dizer não. E você de casa? Você tá correndo atrás do dinheiro ou tá deixando o dinheiro vir até você? Deixa aqui nos comentários. E, Alane, eu queria saber de você o seguinte. Nós, mulheres... Mãe, como a Alane, ela é mãe de 3 filhinhos maravilhosos, lindos, uma mini empreendedora. Eu vi esses dias no seu stories que ela fez a primeira venda, né, dela. Achei chiquíssima. Acho que caiu, né, o primeiro Pix da venda dela. Agora, assim. porque eu tô malhando uma outra academia, ela fez agora, mas ela vende desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos. Todos os eventos, ela sobe no palco, ela vende. A gente já fez evento, nós fizemos um evento... ano passado com o Flávio Augusto, em Goiânia. Fizemos um evento com ele também em Brasília. Tinham mais de 3.000 pessoas. Ela subiu no palco para vender. O segurança barrou ela, porque ela subiu assim desesperada. E ela falou assim, não, eu sou filha dele. É a mini palestrante, né? Palestrante. E subiu e falou, gente, eu tenho algo irrecusável para vocês. Ela desenrola mesmo. Teve um evento meu... Foi uma edição do Mulheres de Sucesso, que ela falou, quem quer comprar? Ninguém levantou a mão. E ela ficou assim, olhando, sabe, quando dá um tututu na mãe. Eu falo, ai meu Deus, ela tá passando por isso, porque a gente quer proteger. Só que na vida, na jornada, para ter sucesso, a gente vai levar muitos nãos. Sim. E o não dói. O não, ele dói, ele machuca. E eu tentei poupar ela disso por muito tempo. Eu não queria que ela vendesse justamente por isso. Mas ela sempre viu a gente, ela sempre teve a gente como... referência, e aí nesse evento ninguém levantou para comprar. Na maioria dos eventos, todo mundo levanta e vai no palco e tal, e ela desce toda feliz. E nesse, nenhuma mulher. E aí eu me segurando por dentro, assim, tava morrendo, meu Deus, o que eu faço querendo intervir? Mas eu olhava pro meu marido assim, e ele tipo, deixa. Calma. Aí ela pegou o microfone dele e falou assim, vocês não querem comprar não? Estão tudo sem dinheiro, então vieram aqui pra quê? Não são lindas, poderosas e milionárias? E não tem dinheiro pra comprar. Vocês estão pobres? Mas, gente, então ela já tem ali Cadê o dinheiro de vocês? Ela já tem um improviso também. Já é pronta. Ela não aceitou o não. Ela não aceitou, ela foi atrás do sim. E a gente costuma falar que a venda começa quando você recebe o não. Não é quando você começa o sim. Porque quando você começa o sim, você está sofrendo a venda. Você não está fazendo venda. A venda de verdade é quando você tem persuasão, quando você mostra o valor daquilo que você faz. Aí você converte. Isso é uma conversão. A gente fala muito isso no nosso treinamento de venda. Então, a venda verdadeira começa quando o cliente diz não. E nesse dia eu falei, ela tá sendo bem treinada. Chega o sorriso veio o sorriso não, eu respirei. Não consegui, nem lembro se eu sorri. Eu só lembro que eu respirei. Porque aí ela pegou e falou assim, vocês estão pobres. Aí eu aposto que todo mundo levantou a mão. Não, aí ela bateu o recorde dela de eventos. Ela saiu assim, ela vendeu todas. Porque ela teve realmente um jogo de cintura e foi ali na ferida. Vocês não estão aqui, não falaram que são lindas, poderosas e milionárias?
e não vão comprar nada. Estão sem dinheiro. E você, como você falou, eu queria proteger ela naquele momento. E como é a Alane mãe culpada? Porque a mãe, mulher, empreendedora, que tem dupla jornada, que tem filho para cuidar, marido, empresas, palestras. Tem algum sentimentozinho de culpa? Ai, eu poderia estar dando mais atenção pro marido? Ai, eu poderia estar saindo mais com os meus filhos? Tem. Como é que lida com isso? Com o sentimento de culpa que eu acho que toda mãe carrega. Sim, zero culpa. Eu não tenho culpa nenhuma. Acho que a primeira mãe que fala isso. Porque eu aprendi que equilíbrio não existe. Nós não somos mulheres equilibristas. Se a gente viver atrás do equilíbrio, a gente vai ficar frustrada, cansada, porque você tá ali o tempo todo tentando dar conta de tudo e não tem como você dar conta de tudo. Então, eu descobri a prioridade na minha vida. Quando eu tô com os meus filhos, eu priorizo eles. Eu não fico no meu telefone, eu não fico preocupada com a empresa. Eu vivo aquele momento com eles. Assim também quando eu estou na empresa. Eu estou na empresa. Quando eu estou no meu movimento, eu estou no meu movimento. Então, eu não carrego essa culpa porque eu consegui definir as prioridades. E aí, naquele momento que eu estou ali na empresa, eu também estou por eles. Então, eu olho para a vida que hoje eles têm e só foi porque eu consegui priorizar. E saber priorizar é muito importante para você ter resultado. Então, vai ter momentos que eu vou estar numa jornada de trabalho muito forte, eu vou estar trabalhando bastante, né, mesmo com os meus filhos pequenos, mas é por eles. Daqui a pouco a gente está numa viagem, né? Então, por exemplo, minha filha tem 7 anos, já foi para a Disney 3 vezes, já fez um tour na Europa inteira com 7 meses de idade. Eu fui fazer minha primeira viagem internacional e já estava velha, minha filha. E fui eu. Ensina também com eles certeza. a valorizar. Vai ter um Nós temos tempo. o tempo de trabalho. E você tem um tempo de qualidade, porque também não Sim. adianta passar o dia inteiro com as crianças, mas um celular na televisão, as crianças na tela, Prioridades, né? Às vezes 1 horinha ali do seu tempo. Então, eu não carrego essa culpa justamente por ter entendido o poder de priorizar cada coisa. Cada momento. Então, quando eu estou ali proporcionando algo incrível para eles, eu sinto completamente o benefício do meu trabalho. Porque eles só vivem isso, eu só consigo ter esse tempo de qualidade com eles, de poder fazer escolhas. E foi uma coisa que o meu marido falou lá atrás. Ele falou assim, não que a gente tenha que viver certas coisas todos os dias. Por exemplo, não que eu tenha que ir num restaurante todo dia, mas quando eu quiser, eu posso. Não que eu tenha que viajar todos os meses, mas quando eu quiser, eu posso. Então, é isso, é sobre você poder escolher o que você quer fazer e não o dinheiro determinar o que você vai fazer. Né? Agora eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. Não, agora eu não posso comprar um carro porque eu não tenho dinheiro. Não, eu posso. Eu quero agora. É prioridade isso? Então, entender que a gente pode sim fazer aquilo. E ter essa liberdade é algo maravilhoso. De você não ser refém da condição. De você não deixar de fazer algo porque você acha que a condição não te permite, porque você não tem dinheiro para aquilo. Então, uma das coisas que a gente não fala na nossa casa, né? Eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo. A gente tem um alarme lá que é o PEN. Quando minha filha fala, não dou conta, gente, PEN, não consigo. PEN é censurado. Eu vou fazer isso na minha mente, senão dá para levar para a vida, né, Cida? Dá para levar para a vida. São coisas que a gente, assim, às vezes alguém vem e pede um dinheiro, você fala, não tenho dinheiro, você está repetindo aquilo para você. Eu já ouvi dizer que você não pode falar isso. É uma programação. Por conta da sinergia, né? É uma programação. Se eu não tenho dinheiro, você não pode falar isso de maneira alguma. É real isso? Com certeza, é uma programação, a gente estuda isso, é cientificamente comprovado dentro da PNL. Tudo aquilo que você fala está sendo programado dentro de você, é energia. E você coloca essa energia para fora. Então, como é que a gente está aqui agora? Uau, vou dar conta, tenho certeza que está ouvindo esse podcast, porque isso é energia, é você vibrar isso dentro de você e se externalizar no mundo material. Começa dentro para fora. É você condicionar o seu cérebro a coisas boas, coisas que realmente você está fazendo. Você acredita na lei da atração? Acredito, com certeza. Acredito também. Acredito na lei da atração, acredito em Deus, que Deus está acima de tudo e que ele tem as melhores coisas dessa terra para nós. Eu não acredito que Deus carimba e fala assim, essa daqui vai ser pobre, lascada. O filho preferido. Essa daqui vai ficar pedindo dinheiro. Concordo. Essa vai depender da família. Ah, não, essa daqui vai ser linda, poderosa e milionária. Essa daqui vai viver viajando. Eu não acho que tem esse carimbo.
Eu acho que é para todos que querem que decidem. E eu me sinto como a prova viva. Você tem algum exemplo de lei de atração que você aplicou e conseguiu? Eu tenho várias. Meu casamento foi uma lei da atração. Sim, eu tenho, mas eu queria que você falasse. Amei. Meu casamento Noivas, se liguem agora. E foram detalhes muito fortes. Foi tudo. Conta pra gente, tudo. pode contar. Como eu falei, né, eu tenho muita fé assim, em Deus. E eu acredito que quando a gente dá um passo, ele dá o chão. E essa questão de mudar o meu posicionamento, eu já estava começando ali meio que no empreendedorismo. Eu senti, pode parecer loucura, eu senti Deus falando que eu precisava doar todas as minhas roupas. Porque aquilo ali era queimar os meus barcos. O que é queimar os barcos? É quando você não tem mais opção de voltar à vida antiga. Tem uma historinha do Hernandes Cortés, que foi um colonizador, mais ou menos ali no México. E o que aconteceu? Ele foi com vários navios por uma terra que era completamente vazia, não sabia o que tinha ali naquela terra, e ele queria tomar aquela terra. Então, ele levou diversas pessoas, uma tripulação, com ele. Quando chegou lá, a primeira coisa que Hernandes Cortés fez foi falar: queimem os barcos. Ah, essa frase vem daí. Dessa história, porque ele sabia que nas dificuldades, a primeira coisa que as pessoas iam fazer era voltar para o seu conforto, para a zona de conforto. Então, ele mandou queimar todos os barcos, porque não tinha como voltar, só tinha uma opção: fazer dar certo. Eles iam tomar aquele lugar para eles. Independente se ia ter animais selvagens, se ia ter chuva, se não ia ter abrigo, independente do que acontecesse. Se não ia ter comida, eles não tinham mais como voltar. Eles estavam a quilômetros e quilômetros de distância das suas casas, das suas terras. E eu acredito nisso. Quando você quer viver uma nova vida, você tem que queimar o seu barco. Tudo aquilo que te impede de voltar. E eu senti que naquele momento era um momento de queimar os meus barcos para eu ser uma nova mulher. E a forma como eu encontrei foi doando todas as minhas roupas. Não tinha dinheiro para comprar novas, não sabia como ia ser. Você estava noiva? Estava noiva na época, mas foi uma demonstração de fé. Eu não estou falando para as mulheres fazerem isso, mas eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E eu senti, foi uma coisa mesmo de Deus, assim, eu senti que eu precisava daquele passo. Então, coloquei tudo na mala e minha mãe me ligando: você é doida, maluca, eu não vou te dar nada. Você já vai morar junto com o Vinícius? Espera, vocês estão noivos. Não, mãe, não é nada disso. E aí eu fui, doei todas as minhas roupas. E eu comecei a sentir desde então o agir de Deus, ele me mudando, ele trazendo novas coisas para mim. E aí a gente já tinha decidido casar, mas a gente não tinha zero de economia, zero de preparo para aquilo. Só que eu não abria mão de ter a festa dos meus sonhos. E uma das coisas que me motivava era entrar com meu pai. Eu queria muito que meu pai me levasse até o altar, porque eu sou a única filha mulher e eu sei de toda a dificuldade que a gente tem, que ele teve. E por ele estar vivo, pelo milagre mesmo de Deus, eu queria que ele tivesse essa honra de me entregar para o homem da minha vida. E aí, assim, eu falei: eu caso, mas com uma condição: eu quero a festa. A festa. E aí eu comecei a olhar vários vestidos de noiva e eu tinha colocado, né, sobre lei da atração, um vestido que eu desenhei eu mesma. Eu desenhei um vestido no meu caderninho. Caderno dos sonhos. O caderno dos sonhos, da época. Hoje eu falo que tem o mural das realizações, né? O mural das realizações. Mulher de sucesso não é sonhadora, é realizadora. Então, era o meu mural das realizações. Legal. Porque quando a gente sonha, a gente fica só sonhando. Quando a gente realiza, a gente faz acontecer. Então, eu fiz ali o meu mural das realizações. Eu desenhei o meu vestido de noiva. E eu comecei a pesquisar. E eu fui numa loja de grife em Brasília. Que eu era assim, eu não ia no mais baratinho. Eu ia nas coisas mais caras e falava: Deus, agora é com você. Faça a sua parte aí que eu tô fazendo a minha. Eu tô olhando, tô trabalhando, tô estudando. E aí eu cheguei nessa loja e me falaram: olha, não vai lá não, porque lá tudo é muito caro. Falei: não, mas vai ter um outlet, de repente, eu acho. Aí uma moça falou assim para mim, uma conhecida: não vai, porque o outlet lá não é menos de 5 mil reais. Eita. Porque eles vão liquidar aquelas peças que eram caríssimas, que o aluguel era isso, e eles vão vender. E o primeiro que eu vi, eu falei: é esse o meu vestido. Eu vesti, quando eu vesti, assim, a loja, um sonho, eu subi no tablado, eu falei: meu Deus, é esse o meu vestido.
Aí a minha cunhada perguntou, vamos ao que interessa, quanto que custa? E eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, não estava preparada e não sabia nem por onde começar para um casamento. Eu só sabia que eu queria o casamento dos sonhos e comecei pelo vestido. E eu não tinha roupas porque eu tinha doado todas as minhas roupas. E aí a mulher falou assim, olha, esse vestido, ele estava R$ 3.500 o aluguel e hoje ele está a R$ 600 à venda. Meu Deus, era o seu dia. Era o seu dia. E foi o único que eu gostei, foi o que eu vesti, que eu bati o olho, que eu falei, é esse. Não foi nem preço, foi Não, foi eu falei, é esse. Só que, aí eu liguei pra minha mãe, R$ 600 não é vestido nem de madrinha, sem chance. A minha mãe estava na época sem funcionária na loja, sozinha, ela fechou a loja, fomos pra Taguatinga, ficava em Taguatinga. Fomos para Taguatinga ver esse vestido. E ela falou assim, eu tenho limite no cartão, mas eu não sei como é que eu vou pagar. Eu falei, passa esse cartão aí, porque sem isso meu vestido. E a gente dá um jeito. Aí ela passou o cartão e Deus foi provendo. Aí eu lembro que eu mostrei para a costureira e eu já tinha levado para uma costureira amiga da minha mãe para ver se ela fazia o vestido para mim. Aí eu mostrei o meu vestido quando eu comprei. Ela falou assim, Alaine, eu estou arrepiada. O vestido que você desenhou para eu fazer é o vestido que você comprou. Exatamente igual. As manguinhas, a renda, as pedras, tudo. Ela falou, é igual o seu desenho. É igual. A filha dela desenhava e ela fazia. Aí eu levei o meu desenho, que eu não sou estilista, mas a filha dela replicou. E era idêntico. Eu tenho até hoje tudo. Detalhes. E aconteceram várias coisas. Do convite também, conta. O convite, né? O convite também é muito legal. Vocês querem saber? Coloca aqui. Elas têm um chat, não tem pra falar? Tem, quero ver. Noivas correm aqui. Eu não ia no mais baratinho, eu ia nos melhores. Porque eu falava, Deus faz a sua parte. Você me deu a visão, agora me dá a provisão. E aí eu fui na Rua das Noivas. Lá de Taguatinga. Na Asa Norte. E aí tinha uma loja de convite bem chique, assim, bem linda. E quando você chegava, já tinha vários, igual os quadros aqui, tinha vários convites na parede. E aí eu olhei, bati o olho, tinha acabado de casar o Tiaguinho e a Fernanda Souza. Na época. E eu vi o convite deles, eu falei, eu quero igual com esse brasão, que vai ter V&A, Vinícius e Alaine. E aí, pouquíssimas gráficas faziam esse convite. E minha prima falou, Alaine, eu vou tentar fazer um convite para você. Ela ia me dar. Eu falava, mas não tenho brasão. Eu te agradeço muito, mas eu vou obrigada, mas eu quero brasão. Eu quero, igual da Fernandinha. E noiva, eu já trabalhei com noiva, né? Noiva quando coloca uma coisa na cabeça. Quando coloca um negócio na cabeça. Aí eu falei com a vendedora, né, da loja, eu falei, eu quero aquele. Aí ela fez o orçamento pra mim, tinha ficado mais de R$5.000. Aí eu liguei pro meu marido, ele falou assim... Mais caro que o vestido. Sem chance! Você tá doida? O pessoal vai rasgar, vai amassar. Você tem noção? Além de você tá fora da realidade da vida. Ele falou assim, como assim? Eu falei, amor, mas é porque tem um brasão, eu quero muito. Ele falou, vai lá e conversa, escolhe outro. Esse não tem lógica, sem chance, Alaine. Aí eu fui lá, voltei pra vendedora e falei, olha, esse não vai dar. Tem outro mais barato? Ela falou, tem. Aí tinha um lá que era mais ou menos uns R$1.000, R$1.200, só que ele era bem pequenininho e era mais ou menos de chá de bebê, convite de chá de bebê, bem menor, bem pequenininho. Aí ela falou assim, não dá pra colocar o brasão nesse. Eu falei, não, mas tenta encaixar um brasão menor. Ela falou, é uma máquina, tem que carimbar, não tem como. Eu falei, tenta nesse, porque esse cabe no orçamento. Aí eu liguei pra ele, ele falou, não, tudo bem. Ela falou assim, mas esse não é indicado, moça, pra casamento. Eu falei, não tem problema. O Vinícius falou assim, eu vou conseguir esse dinheiro, a gente vai pagar, e aí você volta aí, porque tinha que dar uma entrada, né, que era 50%, Sim. E a gente não tinha os 50% de entrada. E aí ele falou, eu vou fazer esse dinheiro. Era muito assim, vou dar um jeito, vou fazer esse dinheiro. Aí ele fez o dinheiro. Quando foi na semana seguinte, eu voltei na loja. E falei, agora eu já tô com 50% para assinar o contrato. Ela falou, qual vai ser o convite? Eu falei, aquele do chá de bebê. O que você tá falando? Eu quero o brasão. Vai colocar o brasão para mim. Ela falou, moça, mas eu te falei que não tem como colocar o brasão. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Eu quero aquele, só dá um jeito de colocar. Ela, quer saber? Eu senti no meu coração que é para te dar o primeiro que você falou. Lei da atração. Grande. Gente, eu vou te dar o convite grande pelo valor do pequenininho e eu vou colocar o brasão para você. Aí eu falei, meu Deus, você vai me dar os convites? Ela, vou te dar os convites pelo preço do pequeno. Eu senti no meu coração e você é uma mulher muito abençoada.
E aí depois eu descobri que ela era dona da loja e eu não sabia. A dona da loja me atendeu e ela me deu os convites. Meu Deus! E aí foi o casamento mais lindo. Em menos de 6 meses a gente realizou um casamento de mais de 100 mil reais. E eu gosto de falar o valor, não pelo valor financeiro, não é isso, mas porque para 2 jovens de 23 anos, nós somos da mesma idade, sem dinheiro, sem se programar, sem ter nenhum tipo de economia, para a gente era impossível. Mas a gente foi vender perfume, eu fui vender calçado na feira com ele dava aula em cursinho, ele dava monitoria, a gente fazia, assim, o que fosse para a gente conseguir alcançar aquela meta, e nós conseguimos antes do que a gente previa. Foi um casamento lindo, 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 lindo. No dia, meu pai ficou muito emocionado, ele chorou tanto. Ele entrou com você. Ele não conseguiu entrar comigo, porque ele estava muito emocionado. Meu pai tem muita dificuldade de andar. Ele ficou com as sequelas, né? Ele não fala, Sim. não anda. E aí o Vinícius foi buscá-lo e entrou nós 3. E foi o casamento mais emocionante que eu vi, porque eu nunca tinha visto o noivo ir buscar a noiva, né? E ele buscou eu e meu pai. E aí no discurso dele ele falou assim: tudo na vida é mais difícil. Não é o pai da noiva que traz, é eu que vou buscar. Se eu não busco, eu não caso. E meu pai caiu na gargalhada, todo mundo riu. Que lindo. E se tornou, assim, algo inesquecível, muito divertido mesmo, que marcou a nossa história, que foi a gente conseguir realizar esse sonho por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos que iam vir, né? Então a gente percebeu que não era sobre dinheiro, era o tamanho da vontade que a gente tinha de fazer as coisas acontecerem. E aí meu irmão, nada contra, mas meu irmão falou assim, meu irmão era padrinho, falou: Alane, eu vou te dar uma viagem para Caldas Novas. E eu já estava super feliz. Só que como a gente já tinha quitado todo o casamento até o dia da festa, que foi algo assim surreal pra gente, aí a gente falou: não, então vamos fazer mais uma loucura. E aí a gente fez nossa primeira viagem internacional na lua de mel. Vocês foram pra onde? Fomos pra Orlando. Nossa, conheceram a Disney? Conhecemos a Disney, conhecemos todos os parques, fizemos tudo. Deus, sou eu de novo. Deus, sou eu de novo. Deus, aí Deus já fala assim: é a Alane. Não, porque eu tenho que fazer. É porque você desbloqueia, você entende que você consegue, que você é capaz de qualquer coisa que você decidir, você vai alcançar. Se você colocar Deus na frente, não existe impossíveis. E aí foi isso, a gente desbloqueou. Então, quando a gente casou, a gente já estava empreendendo, a gente percebeu que ali o nosso casamento foi uma lição do empreendedorismo. Não existe impossíveis. O que a gente quiser, a gente vai fazer. A nossa maior lição foi o casamento, porque a gente começou a prosperar desde o dia que a gente decidiu que iria se casar, por conta do sonho e do propósito que a gente tinha, e Deus abençoou. Eu acredito que Deus abençoa a família, porque família é um projeto de Deus. Verdade. Então, a gente estava construindo esse projeto de Deus. Então, foi uma lição, assim, que a gente tirou do empreendedorismo. Se você fizer, se você buscar, se você se dedicar, vai acontecer. E quando a gente se sente poderosa, quando a gente se sente, igual você, determinada, isso exala para as pessoas. A mulher percebeu, a dona da loja, que você tinha algo diferente. Ela, peraí, essa mulher tem alguma coisa diferente. Brilho no olhar, brilho né? No olhar. Isso que é legal, né? De você se sentir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, exatamente. Vai ser do jeito que eu quero. Sim. Porque o que acontece é que às vezes a gente tem um sonho e por a gente achar que aquele sonho é grande demais, a gente vai se encolhendo para caber no que a gente acha que dá. Eu queria aquele carro, mas aquele carro não vai dar, então vou ter esse daqui. Eu nunca fui assim. Eu falava, eu só quero aquele. Se não for aquele, não, vocês têm que ver os stories, gente. Além, vocês vão ver o carro que ela tá dirigindo. Qual é o seu @, Alane? @Alane.soaresoficial. E você tem um 4º filho, que é a agência digital. É um a empresa filho, de marketing. Né? Sim, é um filho, né? É um filho. Conta um pouquinho pra gente. É uma construção. A agência de marketing surgiu justamente desse movimento que a gente fazia nos concursos públicos. A gente se lançava o meu marido, o Vinícius Soares, e a gente ajudava pessoas a passarem um concurso. E a gente tinha muitos professores que davam aula pra gente. E nesse movimento, os professores começavam a perguntar: como é que vocês fizeram para crescer tanto? Como é que vocês cresceram no digital? O que vocês fizeram? Como é que vocês sabem marketing? Como é que vocês conseguem aplicar? E a gente foi formando a nossa própria equipe de marketing. Então, a gente não fazia para os outros, a gente só fazia para a gente.
E aí, por isso que a gente conseguiu crescer bastante. E aí, nisso, teve esse movimento das pessoas quererem fazer isso. E a gente percebeu ali, bem na época da pandemia, mais ou menos ali em 2020, ali, logo quando começou a pandemia, que todo mundo queria ir para o digital. Todo mundo queria migrar, mas as pessoas não tinham estratégia. E a gente já estava no digital há bastante tempo, nessa época da pandemia. Então, a gente já tinha plataforma, a gente já tinha vários estúdios de gravação, a gente já tinha uma equipe de marketing bem estruturada, a gente já fazia lançamento, a gente já sabia tudo de tráfego pago, tudo de conversão, taxa de conversão, a gente sabia fazer tudo. Então, a gente começou a perceber ali uma porta que tinha, que eram as pessoas querendo ir para o digital, mas fazendo aquilo de forma amadora demais. E quem é amador não destaca no mercado, demora muito a ter resultado. Mas a internet que é muito mais do mesmo. Você abria, tinha milhares de lives, as pessoas não queriam consumir mais aquele conteúdo mais do mesmo. Então, a gente começou a fazer uma espécie de catapulta, que era lançar pessoas. Não só mais lançar a gente, mas fazer o que deu certo pra gente, para outras pessoas. E começou a dar muito certo. A gente lançou uma delegada da Polícia Civil e a gente faturou em 48 horas R$600 mil. Gente, de carrinho aberto. Caramba. Foi o nosso primeiro lançamento para outras pessoas. Aí ali a gente falou, uau, isso dá certo mesmo. Uau, ela tem essa frase, viu, gente, na palestra. Uau! Isso dá certo. Vem dinheiro, manda mais. Manda mais. Esse negócio de lançamento digital, marketing, é bom. Funciona. E aí a gente começou a lançar várias outras pessoas, não só de concurso. Nós já lançamos padre, já lançamos médicos, diversos nichos, já lançamos astrologia, já lançamos enfermeiros, advogados, delegados, promotor de justiça, todos os nichos. Vocês falarem aí, eu vou falar. Tenho especialista. Qual que é o arroba, @catapulta digital, aí vocês vão ver vários, porque nós temos em Alphaville, nós temos em Goiânia, nós temos aqui em Brasília 4 unidades, a nossa sede fica na Asa Sul, temos em Planaltina, temos Águas Claras e Taguatinga. Entendi. E aí temos na Bahia também, mais uma unidade, e estamos aí expandindo cada vez mais, crescendo bastante, lançando pessoas, né? Então, levantando mulheres. Levantando mulheres, fazemos eventos presenciais, não só eventos online, que são os lançamentos, mas fazemos eventos presenciais. Hoje a gente tem um ecossistema completo, que são vários braços. Então, o evento presencial faz parte desses braços. E aí, como eu falei, em 2022 eu lancei o meu primeiro evento para mulheres, mas eu já fazia muitos outros eventos, só que eu era dos bastidores. Sim. Foi quando eu vi o poder que tem o empreendedorismo feminino, a união de mulheres, a mulher com propósito, a mulher que se dedica, a mulher que sai de casa com a intenção de erguer a sua família, porque quando uma mulher se levanta, ela levanta todos ao seu redor. A mulher, ela é esse pilar que constrói, esse pilar que tem a capacidade de, com olhar, erguer o marido, erguer a sua casa, erguer a sua família, fazer todo mundo prosperar. Eu acredito muito nisso. Nós somos os pilares da nossa família, no sentido espiritual, emocional. E tem muita mulher também que carrega toda uma geração nas costas. Então, a gente vê esse poder que a mulher tem, e eu acredito nisso. E foi aí que eu decidi me levantar para erguer a minha família, para erguer a minha casa, erguer os meus pais. E hoje que seus pais têm muito orgulho de você. Sim. Meu relacionamento com a minha mãe é muito maravilhoso. Você conseguiu dar um carro para sua mãe, não é isso? Tem essa história. 2 carros já. Por conta dessa menininha de 13 anos que via a mãe passando necessidade. A gente deu o primeiro carro para ela na virada de 2020 para 2021. Foi emocionante, ela não esperava. Eu peguei uma caixa de sapato. E aí, ela, que é isso, né? Eu sabia o que era. E aí, quando ela abriu, era uma chave de um carro zero. Foi muito emocionante. Ela chorou muito e ela chegou a desmaiar nesse dia. Acho que você passou na palestra Eu passo o vídeo, ela chegou a desmaiar, ela não esperava. E agora, nesse final de ano, agora, de 2025, a gente entregou mais um carro zero para ela, de novo. Que lindo. E é muita gratidão poder honrar os nossos pais, honrar aqueles que nos deram a vida, honrar a nossa família, aqueles que acreditam em nós, mesmo nos momentos mais desafiadores, mesmo quando a gente não é ninguém. Porque hoje a pessoa olhar para quem tem resultado é muito fácil, né? Admirar quem já tem resultado.
Então, por isso que a gente tem que honrar aqueles que nos amam, mesmo independente do nosso resultado. E é isso, então, que faz toda a diferença. Honrar aqueles que acreditam, independente do que você tem, mas sobre quem você é, o significado que você tem para aquela pessoa. Verdade. Nossa, gente, Alguma pergunta? tô arrepiada, É, sério. Sério, tudo que ela tá falando, assim, vai internalizando em mim, e eu falo, meu, vou conseguir. Nós estamos Vai numa dar certo, mentoria. imagine Já pra deu você, certo, já já deu deu certo. certo. Já Guerreira deu não, certo, vencedora. Imagine pra você que tá aí nos vendo nesse momento. Tenho certeza que você tá igual eu aqui. Impactada. Internalizando já. Uau! Uau, Mas- vem dinheiro. Não, já aprendi que não é caderno dos sonhos, vou mudar. É Eu vou mudar caderno o de meu hoje, porque eu realizações. tô Mural das caderno realizações. Mural das sonhos, realizações. Não tem mais. Não sou guerreira, é coisa nenhuma. Porque guerreira é Xena, É. né? Gostei. O tempo de guerra já passou. É. A gente já pode ter Ai, sido que guerreira, bom. mas Que passou. bom, gente. Hoje eu falo assim, eu sou vencedora. Eu acordo, abro minha varanda, aí vejo a piscina, vejo minha casa tem uma vista pro lago linda. Eu falo, gente, eu sou vencedora, não tem como. E merecedora, já né? já passou. E admirar e ser grata pelo que a gente tem nos enche com essa certeza de que nós somos vencedoras. Mesmo que a gente ainda não esteja onde a gente quer. Porque eu tenho muitos Sim. sonhos. Mas independente dos meus sonhos, eu sou vencedora. Eu já sou vencedora. Porque não é o que você tem, é aquilo que você decide ser. Então, mesmo que ainda essa mulher não tenha realizado tudo que ela gostaria, mas ela já tem que se sentir essa vencedora. Porque viver cansada, lutando, como é que você tá? É Sim. na luta. É. Ai, tô na peleja. Aí vai viver pelejando, vai viver lutando, vai viver guerreando. Chega, né? Chega. Você de casa, mulher, tá vendo isso? Levanta do sofá, vai empreender. Você é especial. Todas nós somos especiais. Você é homem também, porque a gente tem um público bacana também, né? Sim. Masculino, é bem bacana. Alane, pra finalizar, eu queria te perguntar algo. Qual erro durante essa. A gente viu aqui um pouquinho da sua jornada, da infância, bastidores, casamento, realizações. E qual foi o erro nessa jornada que para você foi fundamental para se ajustar ao que você é hoje? Essa mulher de sucesso. Uau, eu acredito que não teve um erro, porque os erros, eles também se tornam acertos quando você ressignifica. Então, eu não consigo pensar assim, teve esse erro, eu não podia ter feito. Na verdade, tudo que eu fiz me levou até aqui. Tudo que eu fiz, mesmo aquilo que talvez naquele momento não era a melhor decisão, foi algo que me trouxe até aqui. Então, a gente acreditar nisso faz com que a gente não fique voltando no passado e se arrependendo. Eu sempre sou para cima, né? Não deu certo, eu nem me apego, eu nem lembro. Passou. Vamos, qual que é o próximo? Como é que faz? Ah, Lene, tinha que ter feito de outro jeito, esse jeito não foi legal. Tá bom, então vamos tentar do outro jeito, vamos fazer. Tem gente que fala assim, não, mas eu já tentei, não foi bom. Talvez foi a forma como você fez, não foi o que você fez. Às vezes o que você fez era correto, só que tem outra forma de fazer a mesma coisa. Sim. Né? Então tem gente que fala, nossa, esse negócio de lançamento de digital, de internet, isso não é para mim. Será que você tentou da forma correta? Será que realmente não é para você? Porque eu não acredito que tem esse negócio de não é para mim. É o que você quer, porque se fosse para eu pensar bem, onde eu tô hoje não era para mim. Não era de onde eu vim, de onde meu marido veio, a vida que meu marido teve, não era pra gente a vida que a gente tem, mas a gente decidiu o que a gente teria. Então, os nossos erros, eles se transformaram em acertos. Eu não consigo mesmo pensar agora uma coisa, porque eu sou muito assim, bora pra cima, vamos fazer. Não deu certo, bora. Não tem esse negócio de tempo ruim. Pra cima, levanta a cabeça. Coloca a coroa, mulher de sucesso. E essa história da coroa é bem legal, né? Porque eu ganhei a coroa das minhas alunas, das mulheres do movimento. Olha! E veio de uma história assim, que eu tinha uma mentorada que ela tinha sido Miss Plus Size Distrito Federal. E ela olhava para minha história e ela falava assim, mas eu não tive uma história triste igual você. Você conta uma história, conta a virada da sua vida. O que eu vou contar para as pessoas? Porque eu não tive uma história triste. Ela, será? Será que você não sofreu bullying? Sendo gorda, sendo obesa? Será que você nunca teve que lidar com preconceito, com os olhares? Ela começou a chorar.
Falei, pois você tem muito a usar. Às vezes a gente só não sabe usar a nossa história. A gente não sabe contar a nossa história. Você não tem que contar a sua história igual a minha, você tem que contar a sua história que é única. Então, você tem uma coroa, não tem? Que você foi Miss? Se eu fosse você, pegaria essa coroa e eu andaria desfilando com essa faixa. Cadê essa faixa? Ela tá na minha casa. Na casa. Miss para ficar no guarda-roupa, para ficar na gaveta? Não. Eu sou Miss, eu tenho coroa. Aí elas pegaram isso que eu falei e Que falou, legal. é mesmo? Então vamos dar uma coroa para ela, porque eu estava pensando em mim, estava ali inspirando ela a usar aquilo que é da história dela, que ela tem. Eu não sou Miss, mas ela é, então ela tem que usar aquilo que ela tem. A gente aprendeu a usar os tesouros que nós temos dentro da nossa história. O nosso maior ativo é a nossa história. O nosso melhor posicionamento está na nossa história, como a gente mostra isso para o mundo. Somos nós que ensinamos o mundo a nos enxergar. Então eu falei para ela, essa coroa, ela diz quem é você, o seu posicionamento, você se posiciona. Você diz, meu bem, não importa a minha aparência, eu sou Miss, eu tenho resultado. E virou uma marca mesmo, a coroa. E aí elas pegaram no meu primeiro evento, no meu primeiro movimento, elas me coroaram, falaram, senta aí. Eu, gente, o que elas vão fazer? E aí elas, juntamente com meu marido, né, porque ele é ali junto, tá em tudo, colocaram, sem eu saber de nada, a coroa na minha cabeça e virou mesmo símbolo da imersão Mulher de Sucesso. Nós somos rainhas, super a nós ver. somos coroas, nós somos líderes. Líderes da nossa casa, líderes dos nossos negócios, líderes da nossa realidade. É isso. É isso, gente. Que mentoria, lindo. né? Nossa. Que mentoria. Mas pode ter parte 2. Deixa aqui nos comentários se você quer que a Alaine volte para falar mais lições, porque a gente aprendeu muita coisa aqui, né, Cida? Amei Muito, demais, muito. Alaine, sua presença aqui no podcast. Ai, obrigada, foi uma honra estar com Muito vocês, obrigada. transbordar na vida dessas Só mulheres. agradecer, só Esse é o meu agradecer. propósito, com muito carinho mesmo, de estar aqui. Né? Como eu falei, deu tudo certo, era para eu estar Sim, aqui que mesmo. Bom. Então, uma noite chuvosa, uma criança bem gente. pequenininha, mas deu tudo certo. Era para alguém aí de casa ouvir o que a gente está falando aqui. Isso. Então, obrigada pelo convite. É uma honra estar com Imagina, vocês. espero que tenha tocado Mulheres vocês. inspiradoras, mulheres que estão aí na jornada de vocês, fazendo acontecer, Sim. inspirando. Uma honra mesmo. Eu compartilho muito desse propósito. E tudo que tem essa missão, eu quero estar no meio. Ai, muito porque obrigada se for por pra agregar. somar, E foi agregador demais. Você aí de casa, tenho certeza que você vai se emocionar. E já sabe, curta, compartilha, comenta, se inscreva em nosso canal. Porém, né, Cida, nós temos um presente pra você. ai, que Temos legal! um presente pra É. Que maravilhosas! Presente no podcast, Ai, pode elas no vai comando. ficar, Muito claro, vai carinho. ficar registrado para sempre esse momento. Obrigada pelo presente, amei, amei, Muito amei. obrigada, Cida. Mais uma vez, obrigada. A nossa estou parceria leve, aqui. leve. Eu também. Gente, estou tão leve assim. Eu também. Flutuando, muito lindo. E eu vou começar a utilizar mais a lei da atração. Gente, algo que ela falando é algo que eu aprendi assim, eu não vou mais falar, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Estou ganhando dinheiro. Vou te ensinar outra frase. Opa, que é a- opa. Quem tá com meu dinheiro? Fala comigo. Quem tá com meu dinheiro? Quem tá com meu dinheiro? Solta o meu dinheiro. Ah, Porque solta meu dinheiro. Tem frases que nos paralisam e tem frases que nos inspiram. Quando você fala quem tá com meu dinheiro, você já começa a pensar em uma ação. O dinheiro tá Tá aqui. com alguém. E eu preciso tá com alguém, eu vou pegar. Olha. Então, tem frases que fazem a gente agir. É essas frases que a gente tem que buscar dentro da gente. Então, eu e meu marido, a gente tem esse lema. Quando a gente acorda, quem tá com meu dinheiro? Vamos! Solta. Vamos, tá onde? Mais um episódio do Pode Elas no Comando, segunda temporada. Até a próxima. Um beijo, Alane. Um beijo pra você de casa. Gente, até mais. Beijo, Cida. Até mais. Pode Elas no Comando Ping Pong. E hoje com a mulher de sucesso maravilhosa, Alaine Soares. Preparada? Muito. Vamos lá. Então vamos lá. Ser mulher hoje é Sucesso. empreender como mulher. Desafio. O maior desafio foi Conciliar a maternidade com o empreendedorismo.
A maior coragem foi Realizar todos os meus sonhos. um medo constante. Perder os meus pais. Uma dor que ensinou. A doença do meu pai. Uma força interna. Meus filhos. Um sonho de viver. Inspirar mulheres. Um propósito claro. Lindas, poderosas e milionárias. Uma queda. Levanta. Uma vitória. Deus. Uma escolha difícil. Deixar os filhos. Um valor inegociável. Deus. Para você liderar é? Servir. E um beijo para? Todas as mulheres do nosso país. Obrigada, Alane. Até a próxima.